E Jesus, ele inicia o evangelho de João dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo é a palavra, o verbo é aquele que dá ação ao sujeito. Então, quando nós recebemos Jesus dentro do nosso coração, nós recebemos poder para sermos e para fazermos tudo aquilo que Ele coloca no nosso coração para fazer. Mas agora nós precisamos romper com o sistema que o mundo impôs sobre nós durante toda a nossa vida. Por isso a Bíblia nos convida a não nos conformarmos com esse mundo, mas transformarmos todos os dias pela renovação da nossa mente. Precisamos renovar a nossa mente todos os dias, se quisermos experimentarmos a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus nas nossas vidas. Acreditemos que Jesus é o pão vivo que desceu dos céus. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Através dessa fé, e ele disse: somente se o Pai te trouxer a ele, você vai entender essas coisas. A salvação, ela é um presente, ela é uma graça imerecida de Deus a nós. Por isso, quando nós recebemos a salvação, nós não conseguimos guardar isso só para nós. A Bíblia diz que é como um homem que encontra um terreno com um grande tesouro. Ele vai, vende tudo que tem, vem, adquire aquele terreno para ter aquele tesouro. E agora ele compartilha desse tesouro com aquelas pessoas próximas a ele. O mandamento de Jesus para mim e para você, quando nós o encontramos, é: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Nós precisamos abandonar a religiosidade. Quando Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho, ele não estipulou isso para um grupo só de pessoas. É um mandamento para todos aqueles que reconhecem ele como seu único e suficiente Salvador e que torna o seu discípulo. Só que nós achamos que pregar o evangelho é falar de uma religião. O evangelho é boas notícias. O evangelho é você agora você reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você estava enfermo, agora você é curado. Você vivia na miséria, agora você começa a prosperar, porque o nosso Deus não é um Deus de miséria, o nosso Deus é um Deus de prosperidade. Você falava mentira, agora você fala a verdade. Você muda o seu caráter agora, porque agora você não anda mais pelo sistema desse mundo. Agora você anda alicerçado na verdade que é Cristo. Isso é o verdadeiro evangelho que precisamos pregar. E o primeiro evangelho que precisamos pregar é com a nossa vida. É vivendo aquilo que falamos. Porque se só falamos e não experimentamos, é como palavras que ecoam ao vento. Mas se eu vivo e falo, o nome de Deus é glorificado. Para isso Cristo nos chamou Deus. Não fale de religião. Jesus, ele veio para desfazer a religiosidade. Deus, ele abomina a religião. Jesus é a verdadeira religião. Ajudar o órfão, ajudar as viúvas, ajudar os pobres, essa é a verdadeira religião. Por isso precisamos ser prósperos. Porque como que se eu não tenho prosperidade eu vou ajudar o próximo? Não tem como. A Bíblia fala assim que quando eu venho para Jesus eu estou escrava, mas a primeira oportunidade que eu tenho de me tornar livre, eu preciso tomar posse dessa verdade. Mas a questão é que as pessoas estão tão aprisionadas no sistema desse mundo, tão alienadas no sistema desse mundo, que elas não têm coragem de se posicionar para serem verdadeiramente aquilo que Deus chama elas para ser. E você sabe aquilo que arde no seu coração. Qual é o seu dom? Você sabe. Não precisa ninguém impor a mão na sua cabeça e falar: esse é o seu dom. Você sabe qual é o seu dom. Porque Deus fala ao seu coração. Antes de Deus usar alguém para falar com você, Ele fala ao seu coração primeiro. Se você não consegue ouvir a voz de Deus no íntimo do seu coração, você não vai acreditar quando alguém chegar e falar em voz audível. Porque para acreditarmos na voz audível, precisamos ouvir a voz interior que Ele fala conosco. Deus, Ele fala.
Ele fala dentro do nosso coração. Nós entendemos a voz dele, nós ouvimos a voz dele. A Bíblia fala assim que Deus ele é o bom pastor e as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. A ovelha não é só aquela que ouve, é aquela que ouve e segue. É aquela que ouve e obedece. E então Jesus ele discorre o Evangelho de João 6 dizendo que eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome e quem crê em mim nunca terá sede. Aquele que crê em mim já passou da morte para a vida. Aquele que crê em mim tem a vida eterna, porque eu sou a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é tudo em nós. Nós precisamos nos sentir completos em Jesus como pessoa. Foi para isso que Jesus veio. E se você leia depois, novamente, João 6, cada versículo e peça ao Espírito Santo para revelar ao seu coração as verdades contidas nesse capítulo de João 6. Se nós entendermos a preciosidade dessa palavra, se nós verdadeiramente experimentarmos que Jesus é tudo o que precisamos, ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é a nossa cura, nós viveremos uma vida abundante, nós viveremos uma vida de mais do que vencedores, nós viveremos uma vida de transbordo nesse mundo e com o futuro a vida eterna, porque a vida eterna ela já começou. O reino dos céus, ele já começou aqui na terra, quando nós recebemos Jesus. Não aguarde o céu para quando você morrer, porque se você, eu tenho dito isso, se você não começar a viver o céu na sua vida, na terra, quando você morrer, você não vai para o céu não. Porque o reino de Deus já chegou entre nós. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivo. É em vida que Deus quer que você o adore. É em vida que Deus quer que você o honre. É em vida que Deus quer que você glorifique o seu nome. Não é depois que você morrer. O reino dos céus, ele precisa ser uma verdade na sua vida, em vida. E com o futuro, a vida eterna. Cuide do seu corpo, cuide da sua alma, cuide do seu espírito, para que você verdadeiramente experimente dessa vida abundante que o Criador tem para nós. Deixa o joinha. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas.